Muito boa tarde, missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde você se encontra e todos os irmãos que estão contigo aí no México e também todos os que se encontram nos diferentes países que hoje tem feriado em alguns lugares, em alguns países, como Colômbia, México, Paraguai, Brasil, Chile. Alguns têm feriado e outros estão reunidos desde a manhã. Hoje, segunda-feira, 21 de novembro deste ano, 2022, e demais lugares, Estados Unidos, Europa, e os diferentes lugares onde estiverem no dia de hoje reunidos. É realmente uma bênção e um privilégio poder mandar essas palavras de saudação a todos os ministros e irmãos nesta ocasião. Agradecido a Deus por tudo que Deus nos deu neste tempo final, o qual estivemos vendo todo o programa que Deus, desde antes da fundação do mundo, destinou para este tempo no qual nós estamos vivendo. No cumprimento da primeira vinda do Senhor, enviou o seu poderoso arcanjo Gabriel para anunciar a primeira vinda. E o irmão Branham nos diz: Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor. Anunciará, tocará a trombeta em e para a segunda vinda do Senhor. Ou seja, que tudo que esteve ocorrendo neste tempo final é paralelo ao tempo da primeira vinda do Senhor, o qual seria paralelo em tudo, como nos diz no livro de citações, na página 119, onde nos diz, parágrafo 1058, página 119. Talvez estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Mas eu creio que estamos tão perto que não morreria de idade avançada. E sendo de 54 anos, não morrerei de velha até que ele esteja aqui. Vem, a não ser que leve um tiro, assassinado ou alguma outra coisa, de algum modo morto. A idade avançada somente não me matará até que ele venha. E eu creio nisso. Talvez eu não farei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Recordem que a mensagem e o mensageiro é o mesmo. Porque assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda, assim é a mensagem para precursar a segunda vinda. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem? Assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será. A mensagem continuará. Ou seja, quando se diz que é paralelo em tudo, é que vai ter todos os elementos e todos os personagens que estiveram para o cumprimento da primeira vinda do Senhor. E, neste tempo, no programa divino, estava que Deus enviaria esse arcanjo, no qual estava revelando à igreja, que é a Maria espiritual, como se realizaria o cumprimento da sua vinda. E o cumprimento da sua vinda seria um mistério, porque esse é um dos grandes mistérios do reino de Deus, o qual é o sétimo selo, que é o mistério que seria aberto no cumprimento da visão da carpa. E é algo que não estava
no quadro, que foi o que falou ontem nessa mensagem que estivemos ouvindo, o mistério da fé dos valentes do filho de Davi, mensagem muito reveladora, porque agora a pessoa pode ver os diferentes ângulos e compreender tudo mais claramente com a luz que Deus está nos dando, e vemos como tudo Ele estava refletindo o que ia ser esse cumprimento pleno na manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no último dia, no meio da sua igreja, os quais estariam primeiro no meio da igreja. O Filho do Homem viria, chamaria e juntaria os seus escolhidos e estariam colocados na era da pedra angular e dispensação do reino, nessa esfera espiritual, a qual estava refletindo o que seria plenamente uma realidade quando ele chamaria e juntaria o último escolhido e já se fecharia a porta da dispensação da graça e começaria a dispensação do reino. Mas tudo isso tem um entrelace, no qual é como uma corrida de revezamento que vai correndo, quem leva o cetro ou o bastão, tem diferentes nomes em diferentes lugares, e depois, quando já vai entregar para o outro, já o outro arranca para correr, mas ainda não tem o cetro na mão, o bastão na mão. Ou seja, que chega um momento onde os dois estão correndo, mas um deles tem o bastão, vamos dizer o bastão? Ou o cetro. Vamos colocar o cetro, a palavra. E enquanto estão correndo os dois, se você notar, chega um ponto onde quem vai entregar o cetro, há um momento chave onde as duas mãos estão juntas, agarrando, segurando esse bastão, este cetro. E depois, quando já o outro tem agarrado na sua mão também, e há um pedaço, uma parte que fazem juntos. Isso representa um período de tempo, e depois o outro solta o cetro e começa a reduzir a velocidade até que se detém por completo, mas o outro vai com esse impulso correndo e acelera mais. Não se detém, não diminui a velocidade, mas ao contrário, aumenta a velocidade e vai então mais rápido, porque esse desse depende o triunfo dessa corrida, o último, e desse depende a vitória para toda a sua equipe. É esse quem está com os pés na terra. É esse quem está pisando e que a cada passo que dá é um passo adiantado e se adiantando para a vitória. Que são esses pés que no último dia estão sobre a terra, esses pés de bronze que são de juízo, os quais estarão dando esse poder e autoridade sobre a natureza, sobre todo ser vivo e sobre toda coisa que fala ali em Hebreus capítulo 12, o qual é todas as construções e todas as coisas que o ser humano fez, tudo será derrubado. Mas oramos a Deus que Deus permita que, por exemplo, a grande carpa catedral fique em pé e
desejamos também que os lugares de adoração que Deus nos permitiu ter, que Deus, se estiver em seu programa, deixá-los e que não sofram tanto dano, pois que seja assim. Mas Deus já tem seu programa e Ele já tem destinado quais coisas vão permanecer e quais não. Mas o nosso desejo e pedimos a Deus que a carpa, a grande carpa catedral, este lugar que preparamos ao Senhor, Deus o mantenha em pé e entre assim ao milênio. E notem nessa mensagem de ontem, como quando ele vem falando, na página 12, os que estiverem por aí, ele está lendo da Escritura, do momento onde Samuel ia ungir um dos filhos de Jessé, e chegou o momento em que ele diz: são todos estes seus filhos? Então disse Samuel a Jessé: são estes todos seus filhos? Porque não aparecia mais nenhum? E ele, Jessé, respondeu: resta o menor, que apacenta as ovelhas, era um pastor. E disse Samuel a Jessé: envia por ele, porque não nos sentaremos à mesa até que ele venha. Enviou, pois, por ele e o fez entrar. E era ruivo e formoso, de olhos de bom parecer. Então Jeová disse: levanta-te e unge-o, porque este é. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora vejam vocês como alguém que não aparecia no quadro, quando estavam ali os 7 filhos de Jessé, seria quem apareceria no quadro e seria ungido por rei de Israel. Vejam, um que não estava aparentemente na vista, no quadro dos seres humanos que estavam ali. De Samuel, de Jessé e dos irmãos, ou seja, mesmo que eles soubessem que havia um por ali, mas não imaginavam que esse era quem ia ser ungido como rei. E estava oculto, velado diante dos olhos dos que estavam ali, até do próprio Samuel. E vemos que mesmo que esteve velado para eles, para Deus, para o Senhor, não estava velado. Ele sabia, ele o tinha aí escondidinho. E notem como já aí depois vemos como depois Davi foi ungido. Recordem que nosso irmão Branham, na página 24, passem a página 24, estávamos conversando dessa mensagem de ontem, já que vimos ali muitas coisas importantes. E nos diz, na página 24, porque note que todos os que passaram ali, diante de Samuel, que Jessé os trouxe, eles queriam essa bênção. O mesmo que os anjos mensageiros das eras desejaram essa posição, porque cada um estava vendo nas Escrituras essas promessas e desejavam também que neles e para a sua era receber essas promessas que Deus tinha para o fim do tempo. Vejam na página 24, onde ele ali nos diz: o sétimo anjo mensageiro numa ocasião pensou que era ele.
porque seguramente leu em 1 de Crônicas, capítulo 2, e ali viu que dizia que Davi era o sétimo. E também, se vocês notarem, em diferentes ocasiões, o irmão William falava, de certa forma, que ele pensava que era ele quem ia estar cumprindo em seu corpo físico o que Deus lhe deu enquanto esteve neste planeta Terra. E ele falava, e vocês encontram inúmeras mensagens. Ele fala que depois dele não haveria mais nenhum, que nele seria a última vestimenta do Senhor, que nele era que se cumpriam as promessas desses ministérios operando e atuando numa grande carpa catedral. E tudo isso, mas já, se vocês buscarem as últimas mensagens, já ali ia falando mais claro. E muitas vezes, ou falava, não na forma que ele falava antes, mas que ele já deixava ver que iria vir outro para cumprir essa promessa. Dizia, e em quem estiver, uma das ocasiões, dizia, e em quem Deus estiver, nesse tempo, aí será a manifestação. Falava, em outros lugares falava em outra forma, mas já aí ele entendeu que ele tinha que ir e que seria outro quem viria. Outro que não estava no quadro. Página 24 continua dizendo aqui, e qualquer pessoa, pois, o que busca é a bênção de Deus. E se há algo na Escritura de onde se agarrar para receber a bênção de Deus, não, você não vai se agarrar? Pois assim se agarraram os homens de Deus do passado. Jacó não se agarrou da bênção da primogenitura para receber a bênção de Deus? Pois, nosso irmão Branham era um homem muito bom, muito humilde, muito simples, mas era uma pessoa muito sábia das bênçãos de Deus e do que isso significa para a pessoa que recebe essas bênçãos de Deus, as quais têm que estar na Escritura. Mas essa bênção não correspondia a ele. Por isso que ele me dizia, Benji, tem que se identificar nas Escrituras. Busque nas Escrituras. Ou seja, essa escritura que diz esquadrinhar as Escrituras, porque nelas vos parece que tendes a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. Vamos buscá-la, essa escritura para ler tal e como é. Isso está num dos evangelhos, vamos buscá-la rapidinho. Verso 39 do Evangelho segundo São João, capítulo 5. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vejam, por isso ele me dizia, tendes que te identificar e buscar-te nas Escrituras. E o irmão Branham ali, ele desejava essa bênção, quando ele dizia também, que estendo minha mão, ou estou quase tão perto, algo assim, que estendo minha mão e consigo agarrá-la. Ou seja, agarrar essa promessa do cumprimento da visão da carpa, onde, quando ele foi colocado ali, já estava funcionando esse lugar e essas atividades já estavam, mas ele sabia que antes de tudo isso, algo estava ocorrendo na igreja, no meio da igreja, o qual era inúmeras etapas, as quais a igreja estava ou estaria passando antes de chegar a esse momento onde ele viu essas atividades ali, onde grandes coisas estavam acontecendo. E ele sabia que esse seria o ministério final.
o qual Deus estaria usando no meio da igreja do Senhor. Como eu li ontem, um extrato onde se perguntarem a um rabino como, ou se estão esperando que o Messias viesse ou venha em um homem e se manifeste no homem do céu e venha à terra, eles dizem não, diz o irmão William. Eles esperam um homem daqui da terra. E essa será a manifestação de Deus no meio da sua igreja, a qual eles, ao ver tudo o que Deus estará fazendo no meio da igreja, dirão: este é quem nós estamos esperando. E como não estava no quadro, aí é que vai passar e está acontecendo com muitos, está acontecendo com muitos a maneira de Deus cumprir essa promessa. Continua dizendo nosso irmão William, na página 24 da mensagem que estamos lendo, o mistério da fé dos valentes, do filho de Davi. Diz: sabem que essa bênção ele tentou agarrá-la, como todos os mensageiros. São Paulo tentou agarrar essa bênção quando tentou converter o povo hebreu a Cristo. Somente pode ser convertido o povo hebreu a Cristo na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através de carne humana, no último dia, onde ele se manifesta como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como filho do homem e filho de Davi. E agora, vejam vocês, nenhum dos 7 anjos mensageiros foi um instrumento para essa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através de carne humana, através de um mensageiro na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum deles se cumpriu essa manifestação de Jesus Cristo. E vejam na página 22, também ele nos fala algo ali, página 22 embaixo. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? O Espírito Santo. O Espírito de Cristo, ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo. Ele veio em cada era, manifestado em cada anjo mensageiro, mas não veio em nenhum momento como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio em sua obra de redenção, em cada uma das eras da igreja. E, se vocês notarem, que nessa manifestação do cumprimento da vinda do Senhor, nessa etapa ou fase que esteve no meio da igreja, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, nessa primeira fase, ele veio nesse entrelace ao final dessa dispensação gentia, ao final da dispensação da graça. Portanto, aí ele não podia vir e se manifestar como leão, nem como reclamador. Por isso, até 2018 havia batismos, e havia chamamento, e havia batismo, e havia Santa Ceia e tudo isso, porque isso pertencia à dispensação da graça. Mas como a vinda do Filho do Homem era e é com seus anjos, essa segunda etapa ou fase vem se cumprir plenamente na dispensação do reino, mesmo que havia esse entrelace onde esses dois ministérios estariam correndo paralelo nessa mudança de dispensação ao final da dispensação da graça e começo da dispensação do reino. E chegou o momento em que eles dois tinham esse cetro agarrado, um entregando ao outro nessa mudança de dispensação. Por isso chegou o momento, e tudo se cumpre de uma forma simples, em que ele falava e eu era o portador e falava o que ele me mandava falar. Aí nessa forma tão simples, Deus estava passando essa espada a outro.
E vejam como tudo isso esteve se cumprindo de uma maneira tão simples que o mundo gentil, não percebeu de que aí estava se entrelaçando e estava culminando, terminando essa obra de intercessão no céu, onde ele já se manifestaria em Espírito Santo no meio da sua igreja, sob os ministérios correspondentes ao cumprimento da visão da carpa, os ministérios de Moisés e Elias, e de Jesus. Ou seja, é o ministério que Deus estaria operando neste tempo final. E ele, ao ter todos os ministérios, pode operar o ministério que ele deseja operar, no momento que ele desejar operar algum desses ministérios. Porque a coluna de fogo é a que está com o seu povo. Portanto, é o próprio Deus, ou ele mesmo se levantou, e ele mesmo é quem desceu. Ele mesmo é quem entregou o título, e ele mesmo é quem está fazendo a obra. Ou seja, que Deus é quem está no meio do seu povo em Espírito Santo, e isso é a etapa onde é mais delicada a situação, porque aí entra essa etapa de que não seria perdoado uma palavra contra, desde um zombamento, desde falar mal, desde tudo que se faça contra o instrumento e a obra que Deus está realizando neste tempo final. Porque não é uma obra humana, mas é a obra do Espírito Santo. É como numa mensagem. Aqui vamos buscar rapidinho. Onde ele falou algo muito importante. Vamos ver se consigo para que tenham também. Vamos ver se é nessa mensagem. Já vou conseguir agora rapidinho para que tenham. Isso está na mensagem Adoção do Ungido, pregado em 20 de junho de 2009. Houve um caso ali que o irmão William nos relata, no qual nos mostra que há um mensageiro dispensacional é muito delicado quanto a falar contra esse mensageiro. Vejam aqui na página 12 dessa mensagem. Foi a adoção do ungido, pregado 20 de junho de 2009 em São Paulo, Brasil. Diz na página 12. Vejam, aqueles que quiseram ocupar ou obter o sacerdócio passando por cima do que Moisés tinha falado, tiveram problemas. E Deus certificou a favor do que Deus tinha falado através de Moisés. E, consequentemente, a ordem sacerdotal
pertencia a Arão e a sua descendência, mas Arão e sua descendência estaria sob a direção de Deus, por meio do Espírito Santo, através de Moisés. Ou seja, que a ordem sacerdotal de Arão não estava sobre Moisés, mas sob a direção de Deus e através de Moisés. Por isso, quando Arão e Miriam falaram algo relacionado a Moisés quanto à sua vida pessoal e o criticaram porque tinha se casado, tinha tomado uma mulher etíope, Deus não se agradou disso, ainda mais. Disseram, Deus também não falou através de nós, por nós? Falou somente por Moisés? Não falou também por nós? Pois vejam, não tinha falado nada nem por Maria ou Miriam, nem por Arão, somente por Moisés. E Moisés falou através de Arão, porque Deus disse, tu serás para Arão Deus e tu colocarás na boca de Arão o que ele deva falar. Assim que Arão não falava, a não ser o que Moisés dizia que falasse. E quando fazia outra coisa, tinha problemas com Deus. Quando fez o bezerro de ouro, isso Moisés não disse que fizesse. Teve problemas com Deus. Criticar Moisés trouxe problemas a Arão e a Miriam também. Ou a Maria. Ficou leprosa. Depois estava muito assustado Arão. Rogou a Moisés. Vejam, não rogou a Deus, porque Moisés era Deus para Arão. Rogou Arão rogou a Moisés, e então Moisés foi quem falou com Deus. Assim que a conexão com Deus era Moisés, e não Arão. E estava sob as ordens de Moisés. Não pôde entrar na terra prometida nem Arão, nem Miriam ou Maria. Agora podemos ver que aparentemente foi um caso simples, mas se examinarmos bem, quando uma pessoa começa a colocar faltas ao líder do seu tempo, ou algumas faltas que tiver, criticá-las ou fazê-las outras pessoas saberem, isso é o que os políticos fazem para que seu concorrente não possa ganhar. Miriam ou Maria e Arão, com isso que estavam fazendo, estavam colocando o ministério de Moisés ao nível do que eles tinham, quando Moisés foi quem os colocou. Nós usamos um termo para isso. Entraram por agregados e quiseram sair como donos. Como quando você deixa um terreninho para uma pessoa que faça uma casinha aí e depois forma um problema e vai à corte, a justiça reclama que isso é dele porque tem uma quantidade de tempo, mas foi emprestado. Mas não são honestos e então tentam ficar com o que foi emprestado. Agora, Arão e Miriam, mesmo que não percebessem completamente, estavam com essa ação desprezando a Moisés e usando essa situação de que Moisés tinha uma mulher de cor mais escurinha que a de Arão e de Maria ou Miriam, usando um problema familiar para então que Moisés ficasse ao nível igual ou mais baixo do que o deles. E para que as pessoas, o povo, pensasse que Deus falava por eles, e, portanto, era o mesmo ir a Moisés do que ir a Miriam ou ir a Arão, mas não era o mesmo. E assim há pessoas que fazem o mesmo em todos os tempos, e neste tempo também. E creem que porque levam tempo, e porque têm o conhecimento, e têm as mensagens, e têm tudo, eles podem fazer o mesmo. Pois vocês sabem de uma coisa? Poderão ter todas as mensagens, poderão ter tudo, mas não têm os ministérios correspondentes para que isso seja cumprido. Isso que esses ministérios estarão fazendo no fim do tempo, no tempo final. Poderão ter todo o conhecimento e poderão conhecer todas as coisas concernentes a como tem que ser nessa terceira etapa, até onde eles conhecem, porque nem tudo é e foi falado, mas que há muitas coisas que são ocultas, que isso somente saberá os ministérios de Moisés e Elias, e não dirá a ninguém. Ou seja, que poderá ter todo o conhecimento que desejarem, e tentarão de se colocar na mesma posição, dizendo, eu também, ou eu também, como aconteceu aí com Arão e Miriam, tentando tirar tudo isso na cara de Moisés diante do povo, para que o povo visse, olhasse e dissesse, ah, mas esse também tem o mesmo, ou esse também sabe, pois não sabe nada, porque para começar não tem
esses ministérios nele. Portanto, estará entrando em um grande problema esse ministro ou essas pessoas que fizerem isso. Porque é um ministério dispensacional. E nessa dispensação do reino, como se rege, como se opera, é com vara de ferro. Por isso é preciso ter muito cuidado nesse tempo no qual estamos vivendo. O melhor que o ministro pode fazer é estar à disposição, estar braço a braço com esse que agarrou o cetro e está nessa corrida para fazer e conseguir alcançar a vitória, como nessa citação que lemos hoje, fazer esse gol. Proteger esse homem que leva a bola, ou seja, protegê-lo para que em breve haja essa mudança de reino, essa mudança de reino dos gentios ao reino do Messias. Porque isso é o que nós desejamos, não nos colocar a combater uns aos outros com aquele que vai estar lutando para que esse reino seja estabelecido. No reino onde cada um de nós vai reinar e vai estar. Como vai estar lutando contra aquele que vai dar o reino? Aquele que diz, não temas manada pequena, ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. Como vão se colocar contra daquele que deseja dar o reino? A vocês? Tem que se colocar braço a braço ao lado desse instrumento para que essa escritura seja uma realidade em breve. Temos que ter uma mente aberta, uma mente profética para entender e compreender o que Deus está cumprindo neste tempo e não nos colocar enciumados, mas o melhor dizer, se este é o homem que Deus predestinou e agora está no quadro, antes não estava, mas agora está, mas vamos estar braço a braço com esses ministérios até alcançar, chegar a esse reino milenial que Ele preparou para nós. Antes, sabemos as promessas que vêm, que nossa adoção, nossa transformação, rapto, a ceia das bodas do Cordeiro, vejam, tudo o que Deus tem preparado para nós. Portanto, é um tempo para nos colocar de acordo, para nos unir e estar como eles estavam no aposento alto ali, esperando essa promessa. Porque essa promessa vai ser cumprida no meio da igreja quando estiver ordenada. Quando tirar tudo o que não serve dessa pesca que foi feita, desse recolhimento que foi feito, que esses anjos, esses ministérios farão e estarão fazendo essa separação, essa segregação, para que então Deus possa cumprir a promessa da nossa adoção. Notem que eles ali, até dos próprios discípulos, Jesus se separou deles e foi para cima no Monte da Transfiguração somente com 3 deles, e até se separou dos demais para ser adotado. Até o próprio Jesus teve que se separar e quis se separar de alguns deles. Vejam, tudo isso representa neste tempo final essa separação, essa segregação que tem que haver para que você e eu sejamos adotados. Continua dizendo aqui na página 22, onde paramos, da mensagem O Mistério da Fé, dizer para o último dia é algo muito importante que estará acontecendo, onde o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é o Espírito Santo, virá encarnado, ou seja, manifestado em carne humana como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nenhuma das eras veio como Rei dos Reis. Veio como leão. Em nenhuma das eras. Nenhuma das eras veio como leão. Veio como cordeiro. E nesta fase ou etapa da sua vinda apareceria esse último no qual não estava no quadro.
não estava na frente da noiva, mesmo que estava por aí no meio deles, mas estava velado. Deus o tinha escondido para que assim não surgissem imitações e não se levantasse antes do tempo imitadores, tentando imitar. E mesmo que muitos, até com o que falaram e se falou, muitos se levantaram em diferentes lugares, até das denominações, e também do nosso tempo, do nosso grupo, pensando em que eles são o cumprimento de alguma dessas promessas. E alguns não percebem que se tornam adivinhos, adivinham as coisas. Não, que eu sabia, que isso era assim, ou que eu isso, ou eu outro, mas então está se colocando como um adivinho. Pegou. O pegou. Quando Deus em cada era, em cada dispensação, tem sempre um mensageiro no qual ele cumpre a obra com o povo para esse tempo. E esse que Deus teve guardado, reservado, lá que estava pastoreando as ovelhas, se torna o Benjamim, se torna o último. Quando ele, em muitas ocasiões, dizia que com esse anjo do Senhor Jesus Cristo era o último. E você o olha por diferentes ângulos. Uma, ele pensava que era nele. Depois, Deus já lhe abriu o quadro completo, mas ele não falou tudo, porque ele dizia, disso eu não posso falar, porque surgiriam imitações. Era algo imitável, vem? E isso ele deixava sempre oculto. E para que não houvesse imitações, ele dizia, já depois desse não vem mais nenhum. Porque também isso é assim. Depois desse último, que é um profeta dispensacional, o qual, quando no tempo de Moisés, ele teve que ir, um profeta dispensacional. Mas notem que, em uma ocasião, ele escreveu Moisés como um e colocou Josué como o segundo ministério de Moisés. Ou seja, está colocando como um mensageiro dispensacional. Porque quem introduz para a terra nova do novo corpo é um mensageiro dispensacional. Portanto, tem que estar esses ministérios na terra operando, esse ministério no meio da igreja para poder introduzi-los à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Tudo é simples, mas Deus o tinha oculto, para que não houvesse ninguém que se colocasse a imitar antes do tempo, e menos estando esse poderoso arcanjo em nosso meio. Iam desviar a vista para essas pessoas que iam se levantar em diferentes lugares. E a obra desse poderoso arcanjo, então, seria em costa acima, mais difícil. Mas eu dou graças a Deus e eu sei que cada um de vocês que escondeu dos sábios e dos entendidos, e escondeu tudo isso, inclusive dos próprios ministros, para a ajuda deles mesmos, porque senão estariam se colocando numa posição que não lhes corresponde. E Deus, em sua misericórdia, fez e falou tudo o que falou por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, nessa maneira, nessa forma, para que ninguém corresse o risco de imitar. E mesmo assim, ainda neste tempo, tem pessoas que se atrevem a dizer, eu sabia, eu já sabia disso. Eu já vinha dizendo isso. Tremendo problema essa pessoa se meteu. Ou tentar usurpar a posição que não corresponde. Se tornaria um adivinho. Assim que é a misericórdia de Deus aqui fez que não se abrisse todo esse mistério da vinda do Senhor, o qual se cumpriria em diferentes fases, para que assim, quando Deus estaria cumprindo esse mistério e estaria cumprindo no meio da igreja
os escolhidos de Deus estariam focados e olhando para esse ministério, o qual estaria trazendo nesses últimos dias, nesse último dia, a fé de rapto, o qual seria numa grande carpa catedral. E tudo tem que cair e tudo tem que estar em seu lugar. Todos os elementos têm que estar em seu lugar para que essa promessa seja uma realidade. Nossa adoção, o rapto, e tudo isso, a ressurreição, tudo tem que estar em seu lugar. Não pode dizer, eu também posso falar isso porque eu tenho as mensagens e eu conheço tudo, mas não tem para começar os ministérios, não tem também o lugar, não tem também o povo, porque, note, ele se cuidou tanto de que o cumprimento das profecias fosse numa ilha das profecias finais, o qual me refiro ao cumprimento da visão da carpa. Começou em uma ilha e terminará em uma ilha também. Ou seja, que tudo Deus está realizando e está cumprindo conforme a como Ele já tinha em seu programa desde antes da fundação do mundo, mas não podia se falar abertamente tudo isso, porque podiam até vir a tratar de dar um golpe de Estado em vários lugares, em várias ilhas, onde quer que vissem algo levantado, iam então ali tentar de interromper, ou, vamos dizer, tentar tirar para eles fazerem. Porque o diabo é assim. Ele não deseja que o programa divino se cumpra. E por isso Deus o reservou esse mistério para que não fosse interrompido o programa de Deus. Note quando Jesus, a promessa da vinda do Messias em sua primeira vinda, depois quando Herodes soube, ele em seguida estava buscando, mas não era para colocá-lo ali do seu lado ou colocá-lo como rei, mas o melhor que ele queria era matá-lo. Ou seja, que esse mistério Deus escondeu e até fez coisas para que esse ministério de Messias de ungido estivesse em certos lugares e escondeu para que assim o inimigo de Deus não pudesse se adiantar ao que Deus já em seu programa tinha que ser realizado, qual era a morte na cruz do Calvário. Mas não podia ser fora de tempo. Tinha que ser no momento designado por Deus. Não podia ser no momento em que o diabo quisesse fazê-lo. Se o diabo matasse Jesus antes do tempo, não era efetiva essa obra de redenção. Tinha que haver uma obra, um trabalho a se realizar no meio da igreja hebraica desse tempo, e assim ser efetivo esse trabalho como Cordeiro de Deus. Mas ia chegar um ponto, um momento onde, sim, o inimigo de Deus, o diabo, conseguiria seu propósito, porque sempre o propósito do inimigo de Deus é matar, assassinar, seja qual for a forma, desde os púlpitos até fisicamente. Porque o diabo, desde o princípio, é um assassino. Ou seja, crucifica a palavra de muitas maneiras, falando com ações e tudo isso. E note como Jesus falou numa ocasião ali, já para isso eu vou terminar com essa escritura, dessa conversa, dessa ocasião. Vejam ali em São Lucas, capítulo 9, versículo 44 ou 43. Vejam aqui o que diz. E todos ficaram admirados com a grandeza de Deus e maravilhando-se
todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: abri bem os vossos ouvidos a essas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam isto, que lhes era encoberto, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Sobre essas palavras, ele desenha uma estrela de Davi, a pirâmide de Azeras, e diz, versículo 46 do capítulo 9 de São Lucas: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sempre discutindo, não que eu sou o maior, ou eu tenho mais tempo, ou eu tenho isso, ou eu tenho outro. Mas Jesus, aí onde quem seria o maior, ele desenha uma estrela de Davi. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a junto de si. Uma criança que nesse momento não estava nesse quadro. Ou seja, seguramente estava por ali. E, enquanto ele falava, e estava essa discussão entre eles, vem Jesus e agarra essa criança e coloca no seu meio. E disse, qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Pois aquele que entre vós todos for o menor, esse é que é o grande. E desenha uma pedra angular, e as eras e a flecha para a pedra angular. E escreve, o último, o Benjamim dos anjos, profeta. Esse é o último. Esse é quem estará enviando. Ele em seu nome. Quem o receber, recebe quem o enviou. E recebe o Pai. Ou seja, estará recebendo essa manifestação de Deus no fim do tempo, no meio da sua igreja, em carne humana, no Benjamim dos profetas. Aí volta essa escritura a se cumprir neste tempo final. Como ele dizia aqui, nele, no anjo do Senhor Jesus Cristo era o Benjamim. E se cumpre ali. Vejam, notem como as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Mas esse poderoso arcanjo aí guardou e encerrou esse ministério, fechou esse ministério já ao final, já falava mais claramente de que iria vir no fim do tempo esse ministério e essa etapa da grande carpa catedral, onde estaria cumprida essa escritura plenamente. Esse seria o Benjamim. Esse seria o menor dos profetas. Mas ele disse que o menor entre vós é o maior. Que Deus continue nos ajudando, abrindo entendimento, abrindo as Escrituras, para compreender o mistério da segunda vinda do Senhor com seus anjos, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, neste tempo final, nessa fase, nessa etapa onde nós estamos agora vivendo, na qual Deus está realizando inúmeras profecias, as quais já estão se cumprindo no meio da igreja. E desejamos que todas as etapas estejamos conscientes do que está acontecendo no meio da sua igreja. Porque algo grande Deus está fazendo. E Deus fará. Algo grande Deus está fazendo. Não estou dizendo algo grande Deus fará. Algo grande Deus está fazendo. E quem está preparando filhos e filhas de Deus com comida, com maná sólido, para essas águias que estão comendo esse maná escondido, que estão comendo esse corpo morto, onde tiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. E esse grupo escolhido, esse remanente escolhido, está sendo preparado
para obter essa fé de rapto. E assim, ao ver os mortos ressuscitados, quando se cumpre essa promessa, ser assim levados à casa de nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. E o último, que esses corpos mortais, que estes corpos terrenos estarão vendo pelos nossos próprios olhos, com estes corpos que temos agora, será essa visita que estará sendo manifestada no meio da igreja noiva. Porque essa visita é para nós. E o último que experimentaremos, cada um de nós, de algo angelical, de algo divino, de algo de outra dimensão, estando nesses corpos, é essa manifestação da sexta dimensão. Ou seja, que Deus permitirá que o que o irmão Branham sentiu, estando em seu corpo físico, quando viu esse anjo, todas essas noites revelando o mistério dos selos, e esteve revelando inúmeras visões, quando essa coluna de fogo se manifestou nas diferentes ocasiões, e também quando foi ao paraíso, nós vamos ter essa mesma experiência, estando nesses corpos mortais, e passaremos por essa experiência, porque todos vamos ser pequenos Messias, vamos ser pessoas ungidas pela palavra de Deus. E será algo tão maravilhoso que, estando nesses corpos, possamos ver, possamos olhar essa dimensão. Ou seja, que isso será para aqueles que receberão, no fim do tempo, a fé de rapto, o qual está se cumprindo em cada um de nós, em cada um dos escolhidos, que recebeu, neste tempo final, o último, o Benjamim dos anjos, profeta. Foi para mim um privilégio, uma bênção, poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês reunidos nos diferentes países, na América Latina, o Caribe, América do Norte e Europa também. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E em frente, que falta pouco. Não se desanime por nada nem por ninguém. Siga agarrado da palavra. Siga agarrado da coluna de fogo do anjo do pacto, que é a única que sabe o caminho. É a única que leva o plano e sabe qual é o próximo passo e sabe qual é o caminho para levá-los à terra prometida do novo corpo. Assim que irmão que me escuta, ministro que me escuta, criança que me escuta, jovem, adulto, sigam, continuem agarrados da palavra, continuem agarrados da mensagem e Deus lhes dará a recompensa, a qual é que quem recebe profeta, em nome de profeta, recompensa de profeta recebe. As bênçãos que esse profeta traz, o qual é neste tempo final, vossa adoção, vossa transformação. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.